Querido povo do Alto, estamos nas últimas horas de 2023 e o fim é sempre melhor. Na verdade, essa conclusão não é minha. O porta-voz da comunidade de Israel, o escritor de Eclesiastes, que para a maior parte dos estudiosos ortodoxos seria o grande sábio Salomão, ele nos apresenta conclusões acerca da vida que se vive aqui na Terra, e lá no capítulo 7, no versículo 8, ele diz exatamente isso, que o fim das coisas é melhor do que o princípio. É evidente que o que eu quero trazer aqui não é que necessariamente o fim de um ano seja melhor do que o início de outro ano. Isso nós sabemos que é bem relativo. Entretanto, há um absoluto nessa história. Há uma verdade absoluta acerca da fala de Salomão e que precisa nortear as avaliações que nós fazemos da nossa vida. Ao final de um ano, ao final de uma coisa, que é esse ano, podemos nos lembrar desse princípio para nos fazer ou nos orientar nos nossos pensamentos acerca do ano que se passou, tanto no aspecto negativo como no aspecto positivo. No aspecto negativo, o fim é melhor do que o princípio, porque nós precisamos entender que não chegou ao fim, que ainda que tenhamos vivido dias difíceis, tribulações, provações no ano de 2023, este não é o fim da nossa história. Nós precisamos nos lembrar do nosso mestre. Antes de assentar-se à direita do Pai, reconhecido em figura humana, foi descrito pelo profeta como o mais rejeitado dentre todos os homens, homem de dores, e que sabia o que é padecer. Quem viu Jesus na cruz jamais poderia imaginar ou prever o fim glorioso que lhe aguardava ou que lhe estava proposto. Do mesmo modo nós, antes de usarmos a coroa, precisamos carregar a nossa cruz. Antes de andar nas ruas de ouro, precisamos caminhar na lama. Por isso se alegre, exulte. Lembre-se de Tiago, que disse, olha, o crente tem que ter motivo de alegria, ou passar por grandes tribulações ou por provas, porque elas produzem frutos ou recompensas espirituais. E nós precisamos lembrar que o verme rastejante de hoje é a linda borboleta do amanhã. Ainda que hoje sejamos reconhecidos entre os desprezíveis ou como lagartas, sabemos que um dia nós acordaremos já parecidos, semelhantes a Jesus. O fim, sim, o fim é melhor do que o princípio das coisas. Deus tem um fim determinado para nós e esse fim é um fim de graça, é um fim de vitória. E nós precisamos considerar isso com exultação ao final deste ano, lembrando e sendo norteados por essa verdade que o sábio Salomão nos trouxe. Mas existe um aspecto também positivo, porque não foram só lutas em 2023. É certo que a maior parte dos irmãos, ou muitos dos irmãos, viveram vitórias, êxitos, graças, orações respondidas, bênçãos alcançadas, a surpresa da providência de Deus se manifestando muito além do que nós poderíamos esperar. Só que a gente não pode olhar para essas dádivas sem lembrar do princípio de Salomão, de que o fim das coisas é melhor do que o princípio. Esse é só o princípio, esse é só o começo. Talvez olhar para essas graças como recomendou Zacarias, no capítulo 4, verso 10 do seu livro, e ele diz que nós não devemos desprezar os humildes começos. São começos humildes, porque o fim é muito maior. Isaías nos diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. No Salmo 139, o salmista diz que nós não podemos contar, são incontáveis os pensamentos de Deus. Por isso não devemos nos iludir com essas vitórias aqui alcançadas, mas precisamos nos lembrar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O fim é sempre melhor, e é nesse sentido, ou é nessas reflexões, ou pautados por essa verdade, que nos foi deixada como herança pela sabedoria de Salomão, que nós chegamos então ao final desse ano, com muitas expectativas, consolados, sabendo que o nosso fim ainda não aconteceu, e que Deus tem algo muito maior para nós, ao mesmo tempo que exortados, sabendo que as vitórias daqui não se comparam à vitória final. Lá no capítulo final da nossa história, o fim se fundirá com o princípio, porque o fim
deste capítulo da nossa vida será o princípio da nossa alegria, da nossa eterna felicidade, da nossa infinita alegria e realização na presença do Senhor, que preencherá o nosso coração, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que nos conduzirá para sempre em seu amor na eternidade. Que Deus te dê um ano abençoado e lembre-se que esse é só o começo de um fim glorioso que Deus tem preparado para nós. Feliz 2024, querido povo do alto. Deus abençoe a todos.